Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje voltamos aqui para gravar um vídeo que vamos tentar explicar um pouquinho sobre as alterações, né, da Lei 4.000, da Lei 14.071, que entrou em vigor ontem, né? Foram várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Só que uma das principais dúvidas ou polêmicas que essas alterações estão trazendo, uma das alterações, ela fala sobre o exame toxicológico. Inclusive vários colegas meu, já me ligaram pedindo alguma explicação, tentando tirar alguma dúvida. E como essa alteração ela é recente, em parte ela é recente, em parte ela é antiga. Eu vou explicar para vocês aqui. Essa explicação não partiu só de mim. Essa explicação partiu também de um apanhado de informações que eu tenho buscado, né, junto a outros especialistas do trânsito. Eu vi lives, eu vi pareceres, né, jurídicos. Inclusive, um desses pareceres que eu vou me deter hoje é do professor Júlio Modesto, de São Paulo, integrante do CETRAN de São Paulo, né? É uma pessoa muito renomada e que ele fez um resumo sobre a parte do toxicológico eficientíssima, no meu ponto de vista, né? Mas é lógico que sempre podem existir ainda contrapontos, né, a essas explicações. Então, o artigo 65B é um artigo novo que foi introduzido, que passou a vigorar a partir de dia 12 de abril, diz assim, ó, conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código após 30 dias de vencimento do prazo estabelecido. Aí diz as penalidades: infração gravíssima, penalidade multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Aqui diz também, o parágrafo único, diz assim, ó, incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada do veículo e não comprova a realização do exame toxicológico periódico exigido pelo artigo 2º do artigo 148, né? Deste código, por ocasião da renovação do documento de habilitação na categoria C, D e E. O artigo 148, parágrafo 2º, que ele está se referindo aqui, ele diz que o artigo 148, parágrafo 2º, diz assim, ó, além da realização do exame previsto no caput deste artigo, que é o exame toxicológico, né, sempre que for feita a renovação, aqui diz também que os condutores da categoria C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da carteira nacional de habilitação, independentemente da validade dos demais exames que trata o inciso 1º do caput do artigo 147. Correto? Então, eu achei importante, pessoal, nesse momento ainda que temos muitas dúvidas, ainda existem muitas dúvidas que serão esclarecidas no decorrer, com certeza regulamentado pelo CONTRAN, teve as suas resoluções, inclusive ontem mesmo já divulgou várias resoluções, regulamentando vários pontos, né, dessas alterações. Então, eu vou pedir licença para o professor Júlio, eu sei que ele permite compartilhar esse tema, que é um tema público, um tema de grande interesse nacional, para orientar os condutores, né, a não ficarem também tão apavorados com essa alteração e entenderem um pouco melhor se eles estão atingidos ou não por essas alterações. Bom, primeiro tópico, primeiro ponto. O exame toxicológico é obrigatório para todos os condutores com CNH C, D ou E, independentemente se ele exerce ou não atividade remunerada. Beleza? Segundo,
além de ser exigido na obtenção ou renovação dessas categorias, ele também é obrigatório que se faça a cada 2 anos e 6 meses, até completar 70 anos de idade. Porque a partir dos 70 só se faz a renovação, que é de 3 em 3 anos a renovação a partir dos 70 anos. 3. O exame periódico ou intermediário, né, a cada 2 anos e 6 meses, é exigido desde 2015. Não é uma novidade, por isso que eu falei para vocês que é novo e é antigo. Ele já é exigido desde 2015. Só que como não existia ainda penalidade, não existia ainda a infração de trânsito, muitas vezes não era cobrado pelos órgãos de trânsito. Só que a partir de agora, com a regulamentação da penalidade, da infração pelo artigo 165B, né, e seu parágrafo 2º, diz ali, está agora especificado onde está a penalidade, qual vai ser a penalidade. Voltando aqui, o 165B, né, no CAPT, e também ali no parágrafo único, explicando também que incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada, que a gente vai explicar em seguida. Então, como eu falei, é desde 2015, quando a Lei 13.103 incluiu o artigo 148A no CTB, parágrafo 2º. Então, não é novidade, não sendo novidade da Lei 14.071, a qual apenas criou 2 infrações de trânsito relacionadas à não realização do exame, né, no artigo 165B, uma relativa à condução, né? Aqui vocês podem ver que no 165B, ele diz assim, ó, conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação, categoria C, D e E. Então, se você tem categoria C, D ou E e estiver conduzindo o veículo no momento e sofrer uma abordagem, você está incorrendo nesta infração, que é penalidade, é infração gravíssima, multa 5 vezes e 3 meses de suspensão na condução do veículo. A segunda infração, então essa seria a primeira infração, o 65B, e a outra, uma infração na renovação da carteira, ou seja, não na condução do veículo. No parágrafo único, quando ela diz que incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico que está no parágrafo 2º do artigo 148A desse Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação. Então, se você tem categoria C, D e E, certo? E você não fez a renovação do exame toxicológico periódico, certo? E você se enquadra e você exerce a atividade remunerada, você nunca foi abordado, não sofreu autuação. Mas se você, no momento da renovação da sua CNH, né, aquele exame periódico, você categoria C, D ou E e exerce atividade remunerada. No momento em que for feita a renovação, se você não fez o exame periódico, então aí será automaticamente, como se diz uma infração de balcão, você vai renovar e vai ser gerada uma infração, né, que é a infração do 165B, parágrafo 1º. Por quê? Porque você tem categoria C, D ou E e exerce atividade remunerada e não fez o exame periódico, ou mais de um, porque se você for 10 anos, se sua carteira tem validade de 10 anos, é médico, você tem que imaginar que a cada 2 anos e meio, cada 2 anos e 6 meses, teria que fazer um exame periódico, de novo, de toxicológico. Então, se você não fez 2 ou 3 vezes, vão ser 2 ou 3 infrações, correto? E aí são infrações feitas em períodos diferentes, você não realizou não foi somente uma vez, foram várias vezes que você não fez o exame periódico, correto? Deixa eu voltar para a síntese aqui do professor Júlio, que foi muito eficiente, né? Então, 3.1, olha só, se estiver conduzindo o veículo para o qual se exija categoria C, D e E,
independente de exercer atividade ou não, remunerada, né? Cometerá a infração, que eu já falei, do caput 65B, sujeita a multa de R$ 1.467,35, R$ 1.467,35, suspensão de direito de dirigir por 3 meses. Agora, uma observação, não será infração se estiver conduzindo veículo para o qual se exige categoria A ou B. Ou seja, você tem que estar conduzindo o veículo de que a carteira, a exigência seja a carteira D, C ou E. Então, mesmo que você tenha a carteira E e você esteja dirigindo uma moto ou um veículo, ou categoria B, um automóvel, você não será enquadrado, mesmo não tendo feito o exame toxicológico periódico, certo? 3.2. Independente de ter ou não conduzido o veículo durante o período, que eu também falei anteriormente. O condutor com categoria C, D e E que exerce a atividade remunerada terá mais uma questão para se preocupar, né? Se não fizer o exame periódico, quando for renovar a CNH, será multado pelo parágrafo único do artigo 65B pela não realização, também já expôs acima, né? A multa também é de R$ 1.467,35, com suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Observação: a infração do parágrafo único não se aplica ao condutor que não exerce atividade remunerada, certo? Então, tem categoria C, D ou E e não exerce atividade remunerada, se você não fez exame periódico, na renovação não será gerada essa autuação. Beleza? Agora, vamos lá. 3.3. Quem alterar a categoria da CNH, retirando a categoria C, D ou E, a gente chama de, aqui no nosso estado, de rebaixar a categoria, ou atualizar, rebaixar a categoria, né? Vamos ver, para a categoria B, até a data da renovação, estará isento da sanção do parágrafo único do artigo 65B. Então, se você, antes de efetuar essa renovação, se você tem carteira hoje, C, D ou E, e você não quer sofrer e não exerce atividade remunerada, tá? Ou exerce atividade remunerada, e você não quer ser autuado na sua renovação por não ter feito exame periódico, você tem que rebaixar da sua categoria para a categoria B, antes da data do vencimento da sua renovação. Aí você não terá essa multa automática, correto? Só claro, aí dependendo de cada estado, você vai rebaixar para a categoria B, quando você necessita, se você futuramente necessitar, você tem que ver quais são as exigências, que às vezes podem variar de estado para estado, para reaver aquela categoria que você tinha anteriormente. Quais são os exames necessários e os custos, certo? Sem contar que, se você precisar urgentemente, você não terá aquela categoria. Vai ter que esperar todo um trâmite para reaver aquela categoria novamente. Beleza? Agora vamos ver aqui. Nós tínhamos parado na... Agora sim, ó. O 4. Para saber se o exame está válido ou não, basta o interessado baixar ou atualizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que vai constar a informação da validade. Da mesma forma, para a fiscalização, os agentes de trânsito deverão constar o sistema informatizado, né, não sendo exigido que o condutor porte o laudo do exame. Ponto 5. Quem estiver com o exame toxicológico periódico em dia deve realizá-lo somente quando do seu vencimento, em até 30 dias após a data informada. Se o seu exame toxicológico está em dia, o exame periódico só deve realizá-lo quando do seu vencimento, em até 30 dias após a data informada lá no aplicativo da CNH Digital. Ponto 6. Uma regra de transição foi criada também. Por quê? É estabelecida pela Resolução 843, 2021, dessa semana. Para quem estiver com o exame toxicológico periódico vencido antes de 12 de abril de 2021, meu exame venceu em março desse ano, venceu em janeiro, venceu em fevereiro, não importa.
todos os que tiveram o exame periódico, esses 2 anos e 6 meses. Eu fiz o meu exame toxicológico há 2 anos e 8 meses atrás. Ou seja, ele já venceu. Então não importa o mês que ele venceu. Antes de 2 de abril ele já estava vencido. Já tinha passado os 2 anos e 6 meses. Você recebeu 30 dias de bônus. Você tem até o dia 12 de maio de 2021 para realizar esse exame periódico, certo? Mesmo que seja abordado nesse período, você não será autuado. Então você tem 30 dias para regularizar essa situação. Foi dado o prazo de até 12 de maio, 30 dias, ao contrário da resolução 843 de 2021, para realizá-lo e poder continuar conduzindo o veículo que exijam categoria C, D ou E, sem configurar a infração de trânsito, né, do CAPT ou do 165B. 6.2, mesmo possuindo exerce atividade remunerada, não será penalizado, né? Eu falei, não será penalizado quando da próxima renovação da CNH. Ou seja, então se você possui o exercício de atividade remunerada na sua CNH e você não realizou o exame periódico, certo? Na próxima renovação você não vai ser penalizado. Sabe por quê? Porque a infração de trânsito ainda não havia sido criada, ela não existia. Então, mesmo havendo a obrigatoriedade do exame periódico, você não será penalizado na próxima renovação. Se você exerce atividade remunerada. Então, não será penalizado, né? E você não dirige hoje, certo? Você não dirige. E você não dirige os veículos que existem nessas categorias. Embora também obrigatória a realização do exame periódico, né? Estará de fora de ambas as infrações, independente se já venceu ou se está para vencer. Segundo ponto. Quem tem categoria C, D ou E e dirige veículos que as exigem, quem tem categoria C, D e E e dirige veículos que a exigem, deve ficar atento após 30 dias do vencimento do exame toxicológico, do exame periódico, tá? 30 dias de vencimento do exame periódico do toxicológico que deveria fazer, ou após 12 de maio para quem venceu antes de 12 de abril, se dirigir tais veículos com ou sem exercício de remunerada. Estará cometendo a infração do caput do artigo 165B. 3. Quem não dirige veículos que exigem categoria C, D ou E, apesar de ter na CNH essas categorias, e exerce atividade remunerada, deverá realizar o exame periódico ou rebaixar para a categoria B, para não incorrer na infração do parágrafo único do artigo 165B, no momento da renovação. Entretanto, se já venceu antes de 12 de abril, estará isento das penalidades desse dispositivo na próxima vez que você for renovar o CNH. Espera aí, pessoal, deu um bolo aqui. Acabei de dizer que não tinha penalidade, né? Se tu tem a categoria C, D e E e não exerce atividade, não ia ter penalidade. Agora estou dizendo que vai. Bom, não vai ter a penalidade, certo? Para quem tem categoria C, D e E não exerce atividade remunerada, para aqueles exames que já venceram antes de 12 de abril, porque não tinha criado ainda essa nova infração. Então, se venceu antes, não tem como punir. Agora, a partir de 12 de abril, o seu exame ainda não venceu. Então, a partir de 12 de abril, você vai venceria, por exemplo, dia 13, hoje. Você tem até o dia 12 de maio para regularizar. Se você não regularizar ele, como diz aqui, ó, olha bem, eu não dirijo veículo que diz categoria C, D ou E, apesar de eu ter na minha CNH, certo? E exerce atividade remunerada. Deverá realizar o exame periódico ou rebaixar para a categoria I. Para quê? Para não incorrer na infração do parágrafo único do artigo 165B no momento da renovação, certo?
Entretanto, ó, de novo, ó, se já venceu antes de 12 de abril, não terá penalidade. Agora, se o seu exame toxicológico não venceu antes de 12 de abril, você deve fazer tomar uma dessas saídas. Ou você rebaixa para a categoria B, né, ou realiza o exame periódico, para que lá na renovação da sua CNH não seja imputada uma infração, no valor de R$ 1.467 e 3 meses de suspensão por você não ter realizado o exame periódico. Entendeu? São vários detalhezinhos, pessoal. Mas se por acaso você tiver dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Aqui na tela, na parte superior, eu tenho o número do WhatsApp ali. Se você tem alguma dúvida que eu não consegui explicar, porque são muita alteração teórica, às vezes pode dar um nó na cabeça de vocês, e é normal, não se preocupe com isso. Mas se você tiver uma dúvida pontual ainda que não foi esclarecida, entre em contato conosco, através do WhatsApp, faça sua pergunta e eu procurarei responder da maneira mais, vamos dizer assim, transparente possível. Não tenha vergonha, não fique pensando, eu não vou perguntar. Tem dúvida, pergunte. Nós a Defensor Multas, estamos aqui para isso. Através do WhatsApp, certo? Se você gostou desse vídeo, achou que algumas informações foram importantes para você, compartilhe ela, clique no sininho para ouvir novos vídeos. Sempre que colocarmos novo vídeo, você será avisado. E dê um like para nós, certo? Lá no Facebook, compartilhe, no YouTube e também no nosso Instagram. Tá? O Defensor Multa agradece a atenção de vocês e esperamos ter, pelo menos, ajudado um pouco em alguns questionamentos. Mas, novamente, tem dúvida, passe um WhatsApp para nós, faça a sua pergunta, que na medida do possível, o mais rápido possível, nós responderemos. O importante é você não ficar com dúvida nesse momento. Um grande abraço, boa tarde.